Boa tarde a todas e a todos. A SMEC, Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, tem a honra de receber hoje a doutora Fernanda Pacobaíba, doutor Elisberg Bessa, ambos doutores em Direito, para tratar de um tema tão caro neste momento, né, em que se discute diversas questões tributárias no país, e vai e vem, voltamos ao mesmo tempo que a reforma tributária. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda à nossa Escola da Magistratura. Beatriz, como sempre, né, trazendo grandes nomes, conversou com a senhora, começou com o doutor Arisberg, e conseguimos aqui nessa tarde, eu sei da agenda de ambos, né, doutora Fernanda, inclusive, com reunião de última hora no governo do Estado, mas nos prestigiou com essa participação aqui na nossa escola. Então, serei breve, até para que os palestrantes possam discorrer sobre a temática. Doutora Fernanda Pacobaíba, doutora em Direito, como eu já falei, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre pela Unifor, especialista em Direito Tributário, graduada pela Universidade Federal do Pará e em Administração pela Academia de Força Aérea. Auditora fiscal da Cefaz e atualmente ocupa o cargo de secretária da Fazenda. Professora universitária da Unifor, o currículo é bastante extenso, vou me ater, doutora Fernanda, por enquanto, só nesses destaques. Doutor Elisberg, também doutor e mestre em Direito Constitucional pela Unifor, Direito Empresarial, especialização pela FGV, Direito Tributário, auditoria pela UFC, docente da Universidade de Fortaleza também, e das escolas do Ministério Público, da Advocacia. Doutora Fernanda Pacobaíba, doutor Alisberg, sejam muito bem-vindos à nossa Escola da Magistratura. A gente sempre procura trazer temas de atualidade e hoje, mais uma vez, repito, com a agenda de vocês, com esse espaço apertado, mas conseguimos realizar. E aí, Beatriz, eu passo a palavra a você para fazer a mediação dos trabalhos e, de antemão, já peço licença para me retirar, mas agradecendo mais uma vez aos palestrantes em nome da escola, do desembargador Luciano também, nosso diretor. Tá bom? Boa tarde, boa palestra a todas e a todos. Muito obrigada, doutor Alexandre. Então, boa tarde. É uma satisfação imensa tê-los conosco. Doutora Fernanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite tão prontamente. Eu sei que sua agenda realmente está restrita com tantos compromissos profissionais. Doutor Elisberg Bessa, da mesma forma, sempre muito gentil, muito cordial com as nossas demandas. Então, eu não vou me alongar, porque eu sei exatamente que o nosso tempo aqui está mais restrito. Doutora Mariana Dionísio, nossa coordenadora de pesquisa, pós-graduação e extensão, também que se faz presente aqui à mesa, e todos os demais membros da SMEC que estão também assistindo. Queria agradecer de público a Marina, que está dando toda a assistência para que esse evento virtual aconteça. Ela é magnífica, gente. No final, eu posso apresentá-los, né, porque ela está com o perfil da escola. Dizer a vocês que é uma grata satisfação, como eu falava com a Fernanda pouco antes, é uma temática que nós precisamos, né, retomar, sobretudo aí para ter uma visualização dos próximos anos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à doutora Fernanda Pacobaíba para que ela possa tecer suas considerações sobre o tema e já pedindo a autorização de ambos os palestrantes para que a gente possa realizar a gravação e disponibilizar depois na página da SMEC, né, no YouTube, tá certo? Então, doutora Fernanda, a fala é sua, muito obrigada mais uma vez. Não canso de reiterar a honra que nós temos de recebê-la aqui. Professora Beatriz Rosa, o prazer é todo meu. Peço desculpas aí pela correria, viu, gente? E eu acabo acelerando todo mundo. É uma vida muito doida. Desde a semana passada, eu acho que calhou muito bem falar de reforma tributária hoje, depois da decisão. Vou comentar um pouco quando falar no aspecto confiança, que eu acho que é o segredo do nosso país e que a gente tem preservado muito pouco esse valor, e isso tem tudo a ver com tributação. Então, eu fico muito honrado de estar aqui na SMEC. Começo cumprimentando o nosso desembargador Luciano, que eu acho que é uma pessoa extremamente apropriada para estar na liderança da SMEC. Agradecer ao doutor Alexandre Sá, que nos deu a honra aqui de fazer a abertura. Cumprimentar meu amigo Elisberg, enfim, uma figura extraordinária, enfim, maravilhoso, professor, amigo. E a Mariana também,
cumprimentar a Mariana por tudo, agradecer a SMEC, viu, doutor Alexandre, pela oportunidade, estou sempre à disposição, um espaço de alto nível em que se debatem ideias, né? Eu vou fazer uma projeção aqui, peço licença a vocês, e aí só... Ai, meu Deus, espera aí, entrou não. Espera aí, apertei o botão errado. Vocês estão Estamos conseguindo... vendo, doutora Fernanda, sim. Vamos lá. Eu assumi a Secretaria da Fazenda em 2019 como secretária, e desde 2019 havia uma onda reformista no Brasil, especialmente de reformas estruturantes, que a gente sabe que tem muita coisa que poderia ser melhorada no Brasil e coisas que que estão, eu diria, no nível básico de estruturação de uma nação. E a reforma tributária sempre esteve entre aquelas questões mais delicadas e que todo mundo observa o sistema há décadas, olha para o sistema e diz, gente, tem alguma coisa errada. Algo que atravanca a nossa eficiência, algo que atravanca a nossa competitividade internacional e que dificulta a vida das empresas no Brasil, algo que torna ultra difícil, se não impossível, uma atividade escorreita de fiscalização e arrecadação de tributos, por conta de regras extremamente complexas. E aí tem uma questão que sempre me pareceu, e assim, eu acho que, infelizmente, isso eu acho que talvez, Bia, tenha a ver com um certo desprezo pelo feminino que a gente ainda tem na nossa cultura, né? Nós acreditarmos, e eu sou de uma escola de semiótica, né, do construtivismo lógico-semântico, que acredita que essa linguagem é transformadora da realidade, mas o quanto nós acreditamos ainda no nosso país que, colocando novos textos, a gente resolve uma realidade. Nós, enquanto juristas, eu acho que nós precisaremos realmente de uma boa dose de até humildade intelectual para compreendermos também que, para além dos textos, nós temos uma cultura. E aí já tem mais de 3 anos que eu faço reverberar essa voz no tocante à reforma tributária, que é uma pergunta que nós precisamos responder todas as vezes que a gente vai resolver um problema. Então, assim, por que é que nós queremos fazer reforma tributária? Qual que seria o modelo mais adequado? Mas tem uma outra pergunta que sempre me dói no coração, que eu não vejo as pessoas falarem, e aí eu vou tratar um pouco disso. Essa reforma tributária, para quem? Qual é o problema que nós precisamos e para quem ela precisa ter um foco diferenciado? E aí eu não tenho um segundo de dúvida em afirmar que, apesar de nós sermos um país que parece um país muito cheio de gente boa, pessoas agradáveis e tal, nós somos um dos países mais agressivos de que se tem notícia. E isso está na violência contra a mulher, isso está no preconceito contra os negros, isso está também numa tributação altamente mascarada e regressiva e que impacta gravemente, enormemente as pessoas que menos podem. Então, eu diria que existe um toque de agressividade, talvez um certo sadismo, muitas vezes, né, em nós impormos uma carga tributária tão pesada para quem menos pode. E isso faz parte da cultura brasileira. Nós temos uma cultura estruturada, e dentre todas as obras, eu citaria o professor Roberto da Mata, em sua obra Você Sabe Com Quem Está Falando, que ele descreve um pouco nessa antropologia da cultura brasileira e que faz com que a reforma tributária seja desses temas em que a gente consegue pouco consenso. E o que mais me espanta, professora Bia, é que nós, em nenhum dos textos que a gente consegue trabalhar e aprofundar, você vê um sentido de diminuição dessa regressividade. Então, nós estamos ainda num debate em que parece que essa coisa de termos um dos sistemas mais regressivos do planeta, ela não é dos maiores problemas que nós temos aqui. Nós temos vários desafios no século XXI e, assim, a questão da desigualdade, ela é uma das questões mais extraordinárias que nós temos a resolver. Não é uma das questões a serem tratadas no âmbito, por exemplo, de governos populistas,
né, daqueles governantes de plantão que, para problemas complexos, dão soluções simples e lineares e dizem para a população como é que não foi resolvido isso até agora. A desigualdade é algo que precisa, que tem várias vertentes, que tem lentes absolutamente distintas para serem apreciadas e que fazem com que a gente conviva com a realidade que torna extremamente difícil a construção de uma sociedade legitimamente solidária. E aí a nossa Constituição de 88 é uma Constituição que é quase poética, né, em termos de valores, de princípios pelos quais deve ser estruturado o Estado democrático de direito, e que a gente vem tendo uma extrema dificuldade em implementar determinadas coisas. O que me deixa mais, assim, eu diria, motivada e eu diria instigada a falar da forma como eu estou falando, num país extremamente desigual como ainda é o Brasil, é que quando a gente fala da temática da pobreza, essa pobreza, ela avassala 40% das crianças e dos adolescentes, né, em média, segundo dados da ONU. Então, em que medida a gente está estruturando um sistema também que tem a tributação como uma forma de realizar solidariedade, né, social, construir uma sociedade solidária, mas que, na verdade, está perpetuando as graves desigualdades que a gente tem. Só para vocês terem, eu gosto sempre de falar também, apesar do gigantismo do estado de São Paulo, mas como é que você admite uma federação em que uma única unidade da federação, no caso o estado de São Paulo, praticamente fica com 1/3 da arrecadação do ICMS, 1/3 do PIB do Brasil está direcionado ali, e aí o Sudeste, com 40% da população, ele concentra massa de rendimento superior a todas as outras regiões somadas. Quando você pega os dados históricos, fiscais e financeiros, evolução de PIB das nossas unidades federativas, Elisberg, a gente vê que, apesar de algumas iniciativas até de grande vulta, o Brasil, eu não vejo que a gente se ressinta de falta de recursos, mas o que nós nos ressentimos é de políticas estruturadas em dados e acompanhamento de tudo isso para que a gente consiga realizar o objetivo fundamental de reduzir as desigualdades regionais e sociais. Nisso daí, quando você pega a proporção do Ceará no PIB do Brasil, comparativamente a outras unidades da federação, a gente pode afirmar com muita tranquilidade que nos últimos anos nós não tivemos uma política estruturada de desenvolvimento regional que fizesse com que nós mudássemos o status quo. Então, quem está rico normalmente vai, e aí esse movimento eu observava agora nas arrecadações dos fiscos do ano passado, o crescimento do ICMS, o estado que menos cresceu o ICMS cresceu, mas na média ele cresceu muito mais nas regiões sul e sudeste e centro-oeste do que nas regiões norte e nordeste. Então isso faz com que vá se perpetuando a mesma racionalidade que nós temos já há décadas no nosso país. E aí, basicamente, a gente tem... Isso daqui é coisa para menino de graduação, já entra na faculdade sabendo que a gente tem um sistema tributário em estado terminal. Pior coisa, pior movimento que ele pode ter dentro dele é essa altíssima regressividade. É altamente concentrador de renda. Ele é concentrado na União, a gente vai falar um pouco dessa anomalia também. Essa regressividade vem muito nessa fixação do consumo, além do que ele é complexo, aí chega, não, mas a complexidade não seria o problema e tal, mas alguns dados, como aprofundador de desigualdades regionais e também criador exponencial de burocracias. E aí, gente, algo que define a nossa cultura também e que a gente precisa ter muita delicadeza na hora de tratar da reforma tributária, são duas culturas distintas que nós convivemos com elas em igualdade. A primeira delas, e aí eu gosto de dizer, né, as pessoas gostam de identificar o fisco com aquela sanha arrecadatória, tem essa expressão, o professor Machado usa muito, né, se treme quando fala sanha arrecadatória dos estados, e você tem, por outro lado, uma cultura de sonegação também muito elevada, né? A gente tem dados, o IBPT divulgou um dado que nós, enfim, realmente ficamos pasmados aí nos últimos anos, né, com o volume relacionado à corrupção. Só que a sonegação no nosso país é pelo menos 9 vezes a corrupção. Então, você fica a imaginar,
eu tenho um slide que eu não estou trazendo aqui e que eu gosto sempre de apresentar, que nós aqui do Nordeste, eu sou do Crato e conheço bem essa realidade, os fiscos, tradicionalmente, vão erigir as suas atividades para aqueles conhecidos, né? E eu mostro, tem um slide meu que tem é como se fosse no interior, a gente tem aquela casa que tem um terreiro. O terreiro é como se fosse um quintal, né? E aí as galinhas ficam soltas e a moça vai lá jogando milho, umas galinhas ali nos pés dela, aos pés dela, e outras lá longe. E aí eu digo que o contribuinte hoje, que está formal, que tem inscrição estadual, que tem CNPJ, é a galinha que está próxima. É aquela que você pega, vai para o almoço hoje e fim da história daquela galinha. Agora, tem umas galinhas que estão lá perto da cerca. Para você pegar, ela é corredora, ela é danada, ela se esconde. Essa daí dá um trabalho enorme. E aí, quando se quer aumentar a carga tributária no Brasil, notadamente vão-se, né? A gente tem um comportamento, até por facilidade, automatização e tal, a gente vai nas mesmas galinhas. E aí, aquelas que conseguem, em alguma medida, fugir do sistema, ficam muito bem, obrigada, e tem um volume gigantesco no nosso país. E aí você fica a imaginar, imagina se todas fossem tratadas da mesma forma, né? Se nós não tivéssemos um índice de sonegação tão alto no nosso país, talvez pudesse ter uma situação bem melhor para todo mundo. Mas a gente não pensa nisso enquanto sociedade. Nós temos uma cultura, né, do indivíduo que é muito forte no nosso país. Daí, a Secretaria da Fazenda, próxima semana, nosso programa de educação fiscal vai estar completando, acho que 24 anos, né? Desenvolver cidadania num país que jamais teve cidadãos, eu gosto de dizer que nós não completamos o ciclo de cidadania no nosso país. É por isso que alguns problemas graves, absolutamente graves, nós temos. É óbvio que a gente está numa cultura capitalista que estimula ainda mais o individual. Essa coisa das redes sociais estimula muito aquela figura do indivíduo centrado naquele celular, ele se basta nas redes, etc. e tal. Isso aqui traz uma possibilidade maior, eu diria, de agudização dessa figura do indivíduo. E a gente vai perdendo, nós já perdemos diversas oportunidades de construir realmente a noção de cidadãos que se postam no mundo e que querem construir uma sociedade melhor. Então, é isso que falta muito. E aí, tem dado para todo jeito, eu trago alguns dados econômicos aqui com relação, e aí nós temos um estudo recente, o quanto fala que as pessoas mais ricas, elas aumentou 30% o rendimento delas na pandemia, enquanto os mais pobres tiveram uma perda. A gente tem no Brasil hoje uma retomada, por exemplo, dos postos de trabalho, mas a média dos salários também diminuiu, né? Então as pessoas podem até ter conseguido uma ocupação novamente, mas tiveram que se submeter a salários ainda mais baixos, né? E aí é um problema que a gente precisa realmente equilibrar. É algo que é interessante também a gente observar, e nós, como formadores, uma elite intelectual do nosso país, né? Eu acho que é importante a gente destacar isso, a nossa parcela também de consciência na estruturação, né, desse nosso país, no sentido até de distribuição de renda mensal das famílias. 3,2% das nossas famílias têm rendas mensais superiores a 10.225. Quer dizer, estão lá no topo, enquanto 68% das nossas famílias ganham até R$ 2.490. Então, esses dados são dados que chocam muitas das vezes, como a gente vê o quanto ainda nós temos famílias, né? E aí eu acho que eu vi um dado recente do IBGE, nós precisaríamos, acho que 5 vezes, né, o salário mínimo para você ter condição mínima de sobrevivência no Brasil hoje. Outro desafio muito firme que a gente precisa ter esse foco na reforma tributária é com relação à qualidade dos serviços públicos. Porque, Bia, se você perguntar para qualquer pessoa, e aí eu converso muito com muita gente, dou aula, um lamento generalizado das pessoas ainda é direcionado em que medida? Eu pago muito tributo no Brasil, mas eu tenho pouco retorno. Ou então eu não confio na minha classe política, ou então esse dinheiro está sendo desviado. A qualidade dos serviços públicos no nosso país, no sentido geral, ela é muito baixa. Então, nós precisamos, o serviço público, ele precisa acordar também
porque eu repito, muitas das coisas não estão relacionadas necessariamente à falta de verba, mas talvez uma gestão melhor desse serviço público que vá trazer uma situação melhor também, eu diria, de avaliação dessa sociedade com relação ao propósito de servir, de recolher devidamente os tributos, de contribuir para aquela coletividade. E aí, um país extremamente desigual, essa criança nessa figura central é um dado chocante que, enfim, não deveria, né, nos deixar dormir, né, gente? De que forma a gente consegue erigir uma nação em que 45 milhões vivem abaixo, 45 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Então, é um dado, assim, realmente chocante. E o pior, quando a gente olha, muitas das vezes, o dado do Brasil, e nesse caso, o Ceará é um verdadeiro, né, é um case nacional, nós sabemos que não há política estruturada para transformar esse status quo que não pela educação. E aí o Brasil amarga, né, posições tristes com relação ao PISA, né, que é um teste internacional. Outro dia eu escutei esse dado lá da Priscila, que é a presidente do Todos pela Educação, Elisberg, de que o nosso melhor aluno é pior do que o pior aluno da Coreia. Se você pegar o menino mais genial em tese do Brasil, sei lá, que está numa turma olímpica, que passou em vários concursos, é o melhor aluno do Brasil, ele é pior do que o pior aluno que nós temos na Coreia do Sul, obviamente, não lá do Norte, né? Então, assim, esse é um dado que também nos choca. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha a produtividade desse trabalhador, que tem tudo a ver com a educação, nós ocupamos também as piores posições no ranking, né? Então, por mais, a reflexão que eu sempre gosto de fazer também por mais que tenhamos uma reforma tributária, de que forma isso, que é visto como grande atravancador para atrair investimentos, né, para que grandes empresas possam investir no nosso país, possam acreditar que não vão ter contenciosos bilionários aqui, que a gente vai já falar um pouco disso, de que forma essas empresas vão olhar para o Brasil e vão dizer, eu quero estar no Brasil, se nós temos também das piores performances em produtividade. Então, é algo que não está descasado. Com relação à reforma tributária, a gente tem vários modelos, tá, gente? E assim, eu comecei o ano de 2019, foi por isso que foi boa essa palestra, Bia, nesse momento agora. Eu sempre estou na defesa, estou no fisco, né, há mais de 13 anos, tenho 26 anos de serviço público, e acredito que o sistema tributário nacional hoje, e aí eu vou falar especificamente no caso do ICMS, ele é um sistema que está ruim para todo mundo. Ele não está bom, não é só para o contribuinte, né? Que pode dizer que a regra é difícil, que ele não sabe cumprir, ele está ruim para o fiscal. Não tem onda nenhuma você construir uma regra que ninguém entende, porque afinal o auditor fiscal ele não é um semideus que vai ter um mindset de interpretação melhor do que qualquer outro cidadão da nossa sociedade. E logicamente que as mesmas dificuldades que qualquer pessoa teria para interpretar, a gente também vai ter no nosso exercício de tributação, arrecadação e fiscalização. E aí, um dado que é relevante, que eu acho que é triste também no nosso país. A reforma tributária, eu diria, a locomotiva, aquela que foi puxando todos os vagões, que inaugurou a discussão em 2019, Elisberg, ela não foi uma reforma tributária capitaneada pelos entes estatais. Ela foi uma reforma tributária liderada por 8 grandes empresas que criaram um think tank, que é o CECIF, que, logicamente, o CECIF nunca escondeu isso, né? Que essas empresas se dizem, né, cansadas da burocracia. Hoje nós temos 5 trilhões, né, de contencioso no Brasil, somadas todas as esferas, e isso impacta absurdamente no nosso, eu diria, na nossa dinâmica. Nós tivemos 2 trabalhos realizados recentemente com a liderança do ministro Fux, que são relacionados ao contencioso judicial. Ceará teve essa oportunidade de participar também. Na semana passada, inclusive, participei na sexta-feira no evento do INSPER, né, CNJ, BID, Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Ceará esteve lá presente, porque, de fato, nós temos muitas anomalias, não só no contencioso judicial, quanto também no contencioso da época, em 2019, da proposta líder, que era a PEC 45, né, do CECIF, que nós construímos no âmbito do Concefaz a nossa emenda de comissão número 192. Basicamente o quê, gente?
Nós estamos pretendendo um passo, que é a criação de um IVA genuíno, porque não se pode descurar que o ICMS ele tentou ser esse IVA. Só que ele foi um IVA totalmente deturpado, né? O IVA, a figura clássica do IVA, a tributação ela fica sempre para a unidade de destino. No caso do Brasil, em 88, por conta do forte lobby, isso aí está nos registros, né, nos anais das discussões da Constituição da República, o lobby de São Paulo foi muito forte no sentido de deixar uma parcela da arrecadação com a unidade de origem e a outra parcela ficar com a unidade de destino. Então, nós tínhamos uma possibilidade de reduzir, aí sim, desigualdades regionais, mas isso não se conseguiu aprovar na Constituição de 88. E aí, nós acreditamos que um IVA, com a tributação no destino, ele poderia ser uma possibilidade para nós reconstruirmos essa relação. Basicamente, fazendo o quê? Simplificando, padronizando, estabelecendo esse princípio do destino, eliminando a guerra fiscal. Eu gosto sempre de falar da guerra fiscal, muito criticada por muita gente no Brasil. Às vezes, quando eu vejo pessoas do Norte e Nordeste, saiu, né, gente? Pessoas do Norte e Nordeste criticando a guerra fiscal, eu gosto de dizer que essa expressão ela foi cunhada pela imprensa sudestina. Na verdade, para os estados do Norte e Nordeste, guerra fiscal é exercício ilegítimo, né? De tentativa de redução dessas desigualdades regionais, dado que nós nunca tivemos realmente uma política efetiva nesse país de redução de desigualdades regionais. E aí, essa pretensão de reduzir a guerra fiscal, que em tese ela obstaculiza ou ela prejudica os estados do Norte e do Nordeste, ela está no cômputo da nossa reforma. Justamente por quê? Porque ninguém aguenta mais a forma como está estruturado. Combater a regressividade, estabelecer políticas de desenvolvimento regional, isso também está no nosso core do secretário de Fazenda, e a permanência da Zona Franca, que, enfim, está constitucionalizada hoje, e nós estamos fazendo tudo isso, toda essa reforma tributária, e aí, repito, mantendo a carga tributária da forma, nos centavos, exatamente o que nós temos hoje. Não mudando o padrão de consumo que nós temos hoje, dessa tributação extremamente regressiva sobre consumo. Então, basicamente, juntaria IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS no IBS nacional. O que é que eu gostaria, uma questão que é importante a gente ressaltar aqui, nós acreditamos nesses créditos plenos, né, no âmbito do IBS, grande, 70% do nosso contencioso hoje e quase 100% das nossas ações de inteligência que nós fazemos em qualquer fisco no Brasil, juntando o Ministério Público, as delegacias de crimes contra a ordem tributário, tem a ver, gente, com a existência de empresas noteiras, né? Empresas que se disfarçam de empresas legítimas, né? Reais, só para emitir nota fiscal, para aproveitar créditos que, na verdade, não existem. Então, esse obstáculo existe por quê? Porque existem diversas restrições e a gente sabe que crédito é dinheiro. Então, nesse sentido, nós criaríamos um sistema em que fosse possível verificar se aquele crédito ali realmente ele acoberta uma operação em que houve o pagamento do tributo. E aí a gente entra com algumas dificuldades que a gente tem debatido isso aí com a União, no tocante a como vai ser a administração desse imposto. A União já deixou muito claro que não quer entrar nesse IBS com a gente. A proposta mais recente não é nem essa, mas a gente defende ela ainda. Na verdade, a União propõe que sejam criados 2 IVAs, um IVA federal e um IVA subnacional, em que ficariam estados e municípios. No tocante ao Simples Nacional, continua tudo da forma como está. Lembrando que nós temos um dos sistemas, o sistema de maior limite do planeta. Nenhum país do mundo tem os limites a serem considerados de empresas de pequeno porte como o Brasil tem. E hoje tramita no Congresso Nacional uma proposta que visa aumentar, praticamente dobrar os limites que nós temos do Simples Nacional hoje. Durante muito tempo, quando o Brasil era a 8ª economia do planeta, eu ficava me perguntando como diabo é que a gente é a 8ª economia do planeta e 92% das nossas empresas são pequenas. Que economia de papel, de esfarelada é essa, né? Que, na verdade, a gente construiu um conceito de pequena empresa que é extremamente largo. E aí, nesse novo IBS,
fica vedado conceder qualquer benefício fiscal, nós teríamos uma alíquota única a princípio, mas estamos abertos também a aceitar 2 ou 3 alíquotas, porque existe muita pressão com relação a alguns itens em particular, e alguns fundos, porque, veja, a guerra fiscal, ela tem um custo também para os estados colocam isso nas suas leis, leis de diretrizes orçamentárias aí anuais, o tamanho, o volume de benefícios fiscais que é concedido, e aí é óbvio, se você pegar qualquer grande empreendimento no Ceará hoje, que comercializa mercadorias, muito dificilmente esse grande grupo ele está aqui no Ceará sem benefício fiscal. E mais do que isso, é condição sine qua non para ele aqui estar. Imagine no mundo globalizado em que você pega a sua fábrica, desmonta ela, né? Muitas delas são verdadeiro Lego, tá, gente? Você desmonta e leva para o Rio Grande do Norte em 2 segundos. Você não ter essa possibilidade de ofertar benefício fiscal faria com que eles fossem, logicamente, para os grandes mercados consumidores, que não somos nós aqui no Nordeste. Muitas empresas, eu poderia falar de várias, recebem insumos do Sudeste, processam mercadorias aqui no Nordeste e voltam com a mercadoria produzida lá para o Sudeste. Mas tem um diferencial enorme para a nossa região. Geram emprego, geram renda. E um dos maiores desafios econômicos nos próximos anos, sem sombra de dúvida, vai ser gerar emprego, fazer com que as pessoas se sintam úteis também com o alto nível de automação que a gente vai enfrentar. Então, essa nossa proposta prevê, já que não teremos mais guerra fiscal, uma forma de compensar essas perdas, especialmente do Norte e do Nordeste. E aí, uma transição de 10 anos do modelo, o que ainda é um prazo extremamente elástico. Imagina que nós viveríamos 10 anos de inferno astral, né? Convivendo com o ICMS que não morre e o IBS que está por nascer, mas não nasce, né? E uma compensação de perdas. Isso aqui foi pedra de toque para os estados do Sudeste. Porque, veja, o estado como São Paulo, hoje ele fica com a parcela da arrecadação, né, quando ele manda uma mercadoria para o estado do Ceará, que no modelo tradicional de IVA ele não era para ficar com um único centavo. Afinal, quem está pagando é um cearense, mas isso foi acordado na Constituição de 88. E se você tira essa arrecadação simplesmente de São Paulo, com um orçamento gigantesco no nível de despesas, aquele ente federativo ele colapsa. Então, nós previmos uma compensação de perdas por 20 anos, o que é lastimável, tá, gente? Mas isso daqui foi a possibilidade dentro do debate com os outros estados. A criação também de um imposto seletivo, eu vou já falar um pouco dessa questão dos combustíveis, para atacar alguns itens específicos, como cigarros, bebidas, armas e munições, né? Esse imposto seletivo de competência exclusiva para a União. E aí tem algumas possibilidades também, já vou me encaminhar aqui para o fim, Bia. Tem a PEC 45, né, que foi durante muito tempo a líder. Hoje a PEC que está na liderança é a PEC 110, com o texto mais recente que o senador Roberto Rocha, que é do Maranhão, conseguiu construir. Em alguma medida, esse texto ele foi sendo construído junto com o Concefaz, mas eu tenho muita tranquilidade de afirmar também que esse texto ele está muito longe de estar bom, sabe? Especialmente para o Nordeste, para que o senador conseguisse chegar a um consenso. Se precisou abrir mão de muita coisa, mesmo sem consenso, mas a reforma tributária ela está trazendo ônus muito pesados para todos nós. Tem esse substitutivo nosso dos secretários de Fazenda, tem uma proposta de reforma tributária solidária também, mas sem muita grande estrutura. Tem a meia solo, que eu chamo de meia sola no ICMS. Tem muita gente que diz, Fernanda, perde tempo não com esse negócio de reforma tributária, isso não vai sair. Vamos alterar no ICMS aquilo que está mais crítico hoje e vamos jogar para frente esse ICMS. Afinal, de forma muito clara e objetiva, os municípios não querem saber da gente na construção de um IBS. Digo, os municípios, as maiores capitais no país, especialmente lideradas pelo município de São Paulo, né? Então, assim, de fato, existe um movimento muito forte da Abrasf, né, que é a Associação dos Municípios, né, das capitais, que não querem a adesão dos estados no modelo único com os municípios, com eles, né? Já a maior parte dos nossos municípios, né, que estão capilarizados aí pelo Brasil, representados pela Confederação Nacional dos Municípios, querem estar juntos dos estados, porque todo mundo está cansado de saber que a maior parte das nossas municipalidades não conseguem exercer competência tributária plena, né? Qual é o problema de tudo isso, para eu ir me encerrando?
Tem um motivo muito simples por que essa reforma tributária ela não está, e quem responde não somos nem nós, juristas, porque a priori o texto está muito bom, está muito bem estruturado, aí você diz, por que não sai? Tem 30 anos que as pessoas querem que essa reforma tributária saia. Tem um economista que responde isso e ele diz o seguinte, todas as vezes em que você precisa tomar uma decisão, só que aquela decisão ela traz em si uma mudança em que os benefícios são de uns poucos, mas os prejuízos ou as consequências são democratizadas, todo mundo suporta. Se esse grupo aqui tem muita força, ele não vai deixar isso acontecer. Então é isso que a gente vê no Brasil. Na verdade, se a gente está querendo fazer uma efetiva reforma tributária, a gente precisaria pensar nessas pessoas, né, especialmente na população mais pobre, que é quem paga mais alta carga tributária no nosso país, mas que efetivamente não tem a força que alguns grupos têm. Então, a gente precisa compreender quem é que está mandando no sistema. A questão dos benefícios fiscais, da forma como isso vem sendo estruturado, como o aparelho brasileiro ainda é patrimonialista em larga medida e faz com que esses grupos de interesse tenham poder de voz, de lobby, um lobby secreto muitas das vezes, né? A gente não consegue verificar isso, seja na atuação legislativa, seja em grupos de interesse, que fazem com que nada disso prospere. E aí nós temos também, está muito agudo no Brasil, eu estava há pouco na reunião com os secretários de Fazenda e estou muito, assim, muito crente que daqui para o final do ano, nós não temos cenário, eu diria, legitimamente estável, democraticamente, politicamente, para a gente debater em alto nível essa questão. Infelizmente, a situação ela não é boa em termos tributários por conta dessa regressividade, dos graves problemas que a gente sabe. Mas hoje o nível de desconfiança entre os entes está muito elevado. A decisão, na semana passada, a AGU ingressa com ação direta de inconstitucionalidade, a 7164, no Supremo Tribunal Federal, para que os estados retirem o desconto que eles deram no ICMS dos combustíveis, e, infelizmente, a cautelar foi concedida. Isso nos deixa num ambiente extremamente, assim, de uma afronta do federalismo que é absurda. Amanhã nós participaremos de uma reunião do CONFAS em que a União está propondo um benefício fiscal em sede de ICMS. Que tipo de federalismo é esse que a gente está construindo? Como é que a gente pode debater reforma tributária entre os entes com a alta concentração na União, com propostas que tendem a romper esse federalismo? Então, a confiança, que é um pilar da solidariedade, que é pilar da tributação, ela está realmente num sentido bem delicado na nossa federação hoje. E, para além disso, a revista Isto É divulgou recentemente, fizeram um índice de confiança aí, nós estamos na rabeira, né? Nós estamos nos últimos lugares, aí nós não confiamos uns nos outros. Por isso que o Estado do Ceará, desde 2019, nós temos um programa que visa trazer essa aproximação com os nossos contribuintes, que é o contribuinte pai d'égua. Nós precisamos requalificar o discurso, a proximidade com a sociedade, com aquelas pessoas para quem nós servimos, a quem nós servimos. E isso no Brasil está muito rompido. Então, eu vejo que nós, hoje, o ano de 2022, por toda essa agudização do cenário, talvez não seja o melhor ano para a gente estar tratando disso. Está muito claro que nós não estamos muito dispostos a reduzir essa desigualdade regional. A guerra fiscal, realmente, ela se agudizou depois da Lei Complementar 160, que visava acabar com a guerra fiscal. Agora, os empresários sobem nas escadarias da Secretaria da Fazenda, querendo se instalar no Ceará, e já trazem a norma que ele quer que eu cole lá do estado do Rio Grande do Norte ou da Paraíba, e se não colar, não tem problema nenhum. Ele vai para outro estado, no momento em que os estados precisam, né, tanto de geração de emprego e de renda. Então, é uma situação muito difícil. Quando o Ulisses Guimarães, né, ele ergue a nossa Constituição Federal, havia uma legítima esperança de solução dos nossos problemas, e a gente nunca imaginou, né, que retrocesso democrático estivesse na vez, né, em alguma medida no nosso país, mas viver é isso, viver em democracia é isso, mas eu acho que nós não podemos, tributaristas, pessoas que estão no serviço público, pessoas que realizam a justiça, nós precisamos colocar os cidadãos, os brasileiros realmente no centro do sistema. Nós não podemos, né, mais
perpetuar a utilização das nossas inteligências para perpetrar um sistema que é regressivo, que é injusto, que é agressivo, que está matando, que está condenando 20 milhões de pessoas todo santo dia à fome, né? Pessoas que passam pelo menos 24 horas sem comer no nosso país. Isso é muito fruto desse sistema que a gente está, que é um sistema aglutinador de renda, é um sistema em que a tributação está pesadíssima, uma inflação altíssima e a nossa população amargando. Eu gostaria de agradecer a vocês, eu peço desculpas aí se me excedi no tempo, viu, Bia? E muito obrigada, estou à disposição. Imagina, doutora Fernanda, é sempre uma felicidade ouvi-la, né? Com muita propriedade sempre, claro, obviamente, diante de toda a sua experiência, e principalmente, né, agregada à sua experiência de vida profissional, também toda a pesquisa que você desenvolve, como doutora que é, professora doutora que é, então agrega muito bem aí a sua atividade profissional, a área acadêmica, a gente sempre fica encantado com a forma como você se expressa, né, a naturalidade como você conduz uma temática tão árida, né, e de uma forma que todos nós, né, estudantes ou não do direito tributário, conseguimos entender, né, a sua mensagem. Então, eu fico muito grata, realmente, por você ter aceito o nosso convite. Fique completamente à vontade. Obviamente, vou passar a palavra agora ao professor Dr. Elisberg Bessa, para que ele faça as suas considerações, mas a gente sabe que você está aí já sobre aviso por conta da reunião, tá bom? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Dr. Elisberg Bessa, para que teste suas considerações acerca da temática. Bem, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. Eu quero pedir a licença, porque de fato não vou conseguir ser formal diante de amigas como professora Beatriz, professora Mariana e professora Fernanda, a quem eu chamo de Bia, Mari e Mara. Então, me permitam, inclusive, doutor Alexandre, por favor, me permita essa informalidade, porque eu não vou conseguir. Já tentei, não foi, Mara, algumas vezes, ser formal, mas não consigo com vocês três, então peço já a licença, tá bom? Bem, ficaríamos horas e horas ouvindo a professora Fernanda Mara, né, porque tem muita vivência do dia a dia, da realidade talvez mais cruel da tributação, que é a relação entre o fisco e o contribuinte, as necessidades de ambos. Então, ficaríamos muito tempo. O que eu quero só talvez, Mara, agregar algumas informações que vai mesmo nessa linha. Parece que a gente combinou, mas como você já é uma referência para mim, e aí, então, os nossos discursos são parecidos, sem haver uma combinação prévia. Veja, há uma circunstância muito peculiar e que nós não devemos esquecer. Nós estamos entrando num mundo pós-pandêmico. E nesse mundo pós-pandêmico, os indicadores sociais, eles se potencializam numa dramaticidade que a Fernanda Mara colocou pontualmente essa dramaticidade. A reforma tributária hoje, por trazer ações impactantes, ela deve ser revista. Porque nós vamos enfrentar uma série de calamidades pós-pandêmica. Impacto social pós-pandêmico exige muita cautela, muita reflexão. Mara, a reforma tributária, ela já foi compreendida por um tempo como ela tem que ser economicamente eficiente. A reforma tributária atual, pós-pandemia, ela tem que ser inclusiva. Se não for com viés de inclusão social, a reforma tributária continuará sendo um fiasco no nosso país. Há 30 anos se discute isso, há 30 anos se pensa, vamos fazer um sistema econômico eficiente com a utilização da tributação, vamos atrair empresas. Não! Hoje, o ponto primordial é tirar a pobreza extrema com que vive 40% dos brasileiros. Pós-pandemia, Mara, indicadores do IBGE de 2021, o Brasil nunca foi tão desigual. O índice Gini bateu recorde agora, e é porque está mascarado com os auxílios emergenciais, com os programas sociais. Veja, diante desse cenário de calamidade, continuaremos com a calamidade, você sabe disso,
porque você vive no setor público com a necessidade de arrecadação para desenvolver políticas públicas. Nós temos uma propostas de emenda constitucionais, 45 e a 110, que já nascem defasadas, porque elas foram construídas numa realidade pré-pandêmica que nem se imaginava, que já era muito dramática na época, que hoje se torna extremamente dramática, Bia. O IPEA publicou um trabalho, Mara, e vale a pena ser lido e analisado. Os técnicos do IPEA, eles emitiram uma nota técnica agora, em março de 2022, eles analisaram o sistema tributário nacional de 17 países da OCDE. E compararam com o sistema tributário nacional do Brasil. Essa foi a referência. Bem, as recomendações para um sistema tributário nacional inclusivo passam por tributação sobre patrimônio, em primeiro lugar, tributação sobre renda, em segundo lugar, e em terceiro lugar, em tributação sobre consumo. As duas reformas estão treinadas para aliviar a longo prazo apenas um desses vieses, que é a tributação sobre consumo. Mas não se discute a tributação sobre herança no nosso país. Não se discute a tributação sobre grandes fortunas no nosso país. Não se discute a tributação progressiva de renda para as grandes rendas, para a classe mais favorecida. E essas duas reformas, que estão baseadas em criar um imposto único para dar mais praticidade à tributação sobre o consumo, e um imposto mais seletivo para tributar produtos especiais, especialmente os produtos que exigem uma extra fiscalidade, imposto seletivo, nenhuma, de forma mais agressiva, ataca a dramaticidade que nós vamos viver. Nós não começamos a viver o drama social que nós vamos passar. Então, eu já conclamo uma revisão às PECs para, se for de progredir, uma reforma séria que visa a redução da desigualdade social, que visa também o incremento do desenvolvimento econômico, mas em prol de um desenvolvimento social, de uma inclusão, que se faça revisão dessas reformas para atacar, talvez, bases tributárias desafiadoras, como a herança, como a grande fortuna. Porque senão, Mara, essa reforma tributária vai ser, em vez de uma reforma, uma revisão que não vai ter impacto social que nós precisamos a pelo menos médio prazo. Essa reforma, para ela se concretizar, ela vai durar 50 anos, Bia. Para ela fechar um ciclo, ela dura 50 anos. Nós estamos no momento pós-pandêmico. Muita gente não aguenta até o final do ano. Imagina, estamos nos esforçando para aprovar uma proposta que tem um ciclo de conclusão de 50 anos. Então, o que eu trago de reflexão é que uma proposta de emenda constitucional para reformar o sistema tributário nacional tem que atacar as 3 bases tributárias: renda, patrimônio e consumo. Não ficar embriagado pela tributação sobre o consumo, que já é muito séria, que já é muito impactante, mas que por si não resolve o problema social do nosso país, pelo menos não nos dá perspectivas. Essa reflexão que eu trago, eu sei que você, Mara, hoje, meus amigos, a Fernanda Mara é a inteligência tributária do país. A voz dela ecoa por todo o país. Então, eu sei que ela luta por isso, porque eu já assisti várias palestras, já conversamos. Sei que é muito complicado, sim, né, estender uma reforma tributária para essas outras bases, mas que nós devemos insistir e persistir. São essas as minhas reflexões. Eu sei que a Bia já está me olhando e disse, por favor, olha o EF da Unifor, olha o EF da Unifor. Então, eu trago só essas reflexões. Eu acho que merece, Bia, desdobramentos. Quem sabe no momento em que nós podemos estar presencialmente juntos e desenvolver um debate ainda mais profundo, porque a matéria é extremamente importante
para o nosso dia a dia, para a compra no supermercado? Elisberg, eu acho que, já que estamos aqui, né, entre colegas e de uma maneira um pouco mais informal, a pauta, né, reforma tributária, ela veio à tona, dentre as temáticas que a gente desenvolve, até peço para que a Mariana participe também nesse momento agora, né, de finalização dos debates, da fala. Quando a gente constrói o portfólio da SMEC, né, quando a gente pensa quais são as temáticas que precisam ser tratadas e precisam ser debatidas, a nossa intenção é realmente não deixar assuntos tão pertinentes perderem o time de discussão. Claro que a Fernanda explicou muito bem que existem, né, Fernanda, oscilações, né, momentos mais propícios para essa análise, mas essa temática é uma temática que diz respeito a todos nós, né? Seja como advogados, como você, seja como a Fernanda, que está na função de secretária, seja a minha condição, né, de cidadã. Então, a todos nós interessa realmente essa temática. Esse primeiro momento realmente é um momento de pontapé. A gente quer aqui abrir o debate, as colocações. Começamos em altíssimo nível, né? Mas a nossa intenção é que a gente possa oportunizar outros momentos, quem sabe presenciais, em que a gente aprofunde esses debates, né? Tendo a nossa casa, a nossa SMEC, como um polo, né, de discussões acadêmicas, profissionais, para que a gente possa, de certa maneira, também ajudar no aprofundamento dessas discussões, né, da maneira mais adequada possível, e que a gente possa contribuir, né, de alguma maneira, para que a gente encontre uma solução, pelo menos uma solução mais viável e também mais célere, né, para essas questões que foram aqui pontuadas. Professora Mariana, gostaria de lhe passar a palavra, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, para que eles possam tecer suas considerações finais, porque eu não tinha feito isso ainda, né? Então, por favor, né, faça o uso da palavra. Muito obrigado, professora Beatriz, meu querido amigo Elisberg, doutora Fernanda, que foi minha colega na Universidade de Fortaleza. O que a gente vê hoje, primeiro agradeço imensamente as palavras, o conhecimento que foi compartilhado e principalmente a atenção aos pontos que de fato são relevantes, especialmente esse ponto que atinge o brasileiro médio. As questões que foram colocadas aqui definitivamente pesam na hora de fazer uma feira, pesam na hora de abastecer o carro, elas pesam na hora de matricular o filho no colégio. Todas as questões que foram abordadas aqui, elas têm muita proximidade com a vida real. E é isso que a gente estava querendo trazer também para a SMEC, as discussões que são mais presentes, mais pontuais, principalmente mais urgentes. Um dos pontos que foi destacado aqui, Beatriz, a gente já tinha até comentado sobre isso há pouco tempo, é o descompasso da receita do imposto de renda com o salário do brasileiro médio. É impraticável. É impraticável. Você trabalha num setor para poder pagar o imposto de renda e poder continuar trabalhando no outro setor. E isso é a realidade do brasileiro médio. E a escola da magistratura, ela tem essa imensa honra de receber duas mentes muito brilhantes, duas pessoas que atuam e que vivenciam essa realidade para trazer para nós essa lucidez, essa perspectiva de que sim, é um problema real, é o problema de todo mundo, é algo que não só academicamente tem que se discutir, mas se trazer para o plano real e se trazer para o plano das ações, né? A doutora Fernanda, no campo das políticas, ela tem condições de levar essa ideia, de traduzir essa ideia de praticamente todos os brasileiros. O professor Elisberg, ele tem condições, tanto na advocacia privada, como na academia, como na atuação profissional em geral, de transitar muito bem com essa temática. Eu só posso agradecer, tem uma série de perguntas aqui no chat. A gente vai ter que definir aqui, professora Beatriz, algumas aqui, vamos ter que enxugar algumas perguntas. Mariana, eu vou ter que, infelizmente, né, nessa pauta, ter que encerrar, realmente passar a palavra aos nossos palestrantes. Eu vi até que Fernando já respondeu alguma coisa também no chat, em razão do horário de ambos, né, ambos com compromissos profissionais. A Fernanda, inclusive, no Palácio, para se dirigir a uma reunião com a nossa governadora, o Elisberg também. Eu lamento muitíssimo, né, por nós não podermos hoje, excepcionalmente, abrir para as perguntas, vão ficar no chat, mas eu posso garantir que numa próxima, né, e eu espero que seja em breve,
numa próxima discussão, a gente tenha a possibilidade de aprofundar a temática e responder algumas das indagações que giram em torno aqui dos tributos, como é que fica, né? Eu acho que é uma coisa que está sendo construída, né, Fernanda? Talvez você possa aí colocar de uma maneira geral, acho que você está acompanhando também o chat, a sua percepção e também as suas palavras finais, porque eu sei que você está aí na iminência de ter que ir para a reunião, tá? Tem muita coisa aqui, eu posso até, eu não sei como é que fica aqui, acho que ele fica, se quiser condensar, eu me comprometo também, eu posso até gravar um vídeo, colocar aí na rede social, compartilhar com vocês. Eu adoro. Outro e eu te ajudo também, eu te ajudo, ótimo. A gente faz então junto. já fica o nosso compromisso para fazermos isso. O chat ele fica registrado, sim. E assim, tem muita coisa boa que, de fato, o tempo não está me ajudando aqui nesse momento, eu gosto mais da discussão, né? Mas Elisberg foi brilhante, né? Cirúrgico e tocou no ponto exatamente o que precisa. Eu acho que esse foco dele é um foco absolutamente fundamental. Tem outras matrizes, a gente sempre vai na mesma, né? Então, assim, não é a classe média, o colega até fez a observação, né? A classe média, de fato, ela tem um suporte, serviço público, né? A gente é descontado na fonte, etc e tal, mas quando você pega uma pessoa que ganha salário mínimo, gente, basicamente essa pessoa vive ela ganha salário para sobreviver, né? Então, ela pega aquele salário dela e basicamente é supermercado, né? É comida, transporte público, tudo aquilo que incide ICMS. Pobre não consome serviço. Serviço teriam a menor tributação no nosso país. Pobre, pessoas mais pobres consomem mercadorias. E mercadorias, a carga tributária no Brasil, ela na média da OCDE, a gente só está atrás do Chile. Então, nós temos uma pesada carga tributária sobre consumo. É aí que o nosso sistema é regressivo. Já a classe média, de fato, a gente consome muito, mas a gente tem uma parcela de poupança, ainda que pouca, a gente consome serviço, vai a um cabeleireiro, faz uma viagem a turismo e etc e tal. Então, isso dá uma suavizada na carga média. Então, por isso que, assim, dados estruturados, estudos de OCDE, deixam muito claro que realmente as pessoas mais pobres, que, né, basicamente come, vai para o trabalho, enfim, elas suportam a maior carga tributária. E tantas outras coisas, a colega Ana Cristina aqui, que né, se dispôs a escrever tanto, e eu entendo, já passei por muito essa questão da cobrança do ITCD, às vezes ela dói, né, assim, no sentido da pessoa ter que dispor um bem, mas a gente precisa também compreender. Talvez é um desafio nosso, né, gente? Ir para além daquilo que a gente está acostumado a ver. Quando você olha a população também, a questão da pobreza, a gente não tem absolutamente nada, a gente, enfim, eu me considero uma pessoa afortunada, né, diante de tudo isso e que a gente tem alguma medida de contribuição, porque a maior parte realmente não tem o que contribuir em absolutamente nada. Mas sei que é uma dinâmica muito complexa. A gente passaria horas mesmo, né, Lisberg? E Bia e Mari falando disso aqui. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e eu peço desculpas. Se puder catalogar, Bia, eu Pode gravo... deixar, Fernanda, eu faço isso. Viu? Faço, porque o nosso compromisso é realmente que o debate ele se estenda e já fica aqui também o nosso convite para que vocês voltem, a gente possa depois, Fernanda, quando você puder, já que realmente você vem capitaneando esse processo de reforma tributária em nível nacional, poder expor quais são as propostas, né, da sua maneira, que é extremamente didática, isso seria maravilhoso para nós. Se você precisar se ausentar, fique à vontade, vou passar aqui o Elisberg só para que ele possa também se despedir. Um beijo, gente, tchau. Muito obrigada. Na realidade, só agradecer. Na realidade, só agradecer a todos, agradecer a SMEC, professor Alexandre, professora Bia, professora Mariana. Eu tenho uma relação muito próxima com a SMEC, porque estou acompanhando o professor Francisco Figueira Mendes há muito tempo, né? O desembargador Mendes, hoje aposentado, um dos idealizadores, construtores da SMEC, literalmente. Fui aluno dele, sou leitor e sou sócio do filho dele, Francisco Figueira Mendes, há muito tempo. Então, quando eu lembro da SMEC, eu lembro do Dr. Mendes, e aí me vem algo mais que é a efetividade com a escola. Então, eu fico sempre à disposição. Mari, Bia, muito obrigado. Um abraço a todos. Bom, então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa última hora. A SMEC fica muito honrada com a presença de todos. Eu espero que em breve a gente possa oportunizar um outro encontro
para debater essa temática de uma forma mais profunda, né, do que o dia de hoje, mas já assumimos aqui o compromisso, diante da fala da Fernanda e do Elisberg, de gravarmos aí um vídeo e divulgarmos nas nossas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigada, boa tarde a todos e até o próximo encontro. Obrigada, Mariana, obrigada, Elisberg. Tchau, tchau, gente.